Olá pessoal, sou Tainan de Pádua e estamos em mais uma aula do pacote Office, agora começando com PowerPoint, essa ferramenta nova aí que a gente vai estar vendo no nosso curso, né? Vamos descobrir o que ela é capaz de nos oferecer. Bom, nas aulas passadas nós vimos falando aí sobre o Word, né, o editor de texto da Microsoft. Nós falamos sobre o Excel, que é responsável pela parte de planilhas. E agora vamos falar sobre a ferramenta que cuida do desenvolvimento de slides, que é o PowerPoint, né? Essa ferramenta aí que tem bastante recursos aí e dá pra gente fazer muita coisa bacana nela. Bora aprender. Bom, pessoal, quando a gente abre aqui o PowerPoint, né, a primeira tela que nós vimos aqui é bem semelhante aí àquelas que nós vimos anteriormente, praticamente só que muda só quase que alguns elementos e a cor, né? Enquanto hoje o que predomina é o azul, no Excel é o verde, e aqui nós temos um vermelho aqui no PowerPoint, né? E a ideia é a mesma, que a gente tem aqui novo, as, as sugestões que ele dá aqui para a gente de estruturas, os últimos arquivos recentes aqui que foram utilizados aqui, ele mostra para a gente o novo, de novo, né? Redundante aqui, mas o novo, né? Uma apresentação totalmente em branco, as sugestões que ele traz aqui para a gente de estrutura e quando a gente deseja estar abrindo um arquivo aqui novo, né? Como que a gente pode estar fazendo para abrir um arquivo aqui que a gente já editou, já salvou, né? E está aqui em algum lugar do computador ou em alguma outra fonte, como um pendrive e etc. Né? A gente tem até a possibilidade aqui de a gente trabalhar com locais online. Né? Bom, vamos lá. Página inicial. E vamos clicar aqui numa apresentação em branco. Bom, pessoal, quando a gente abre a tela lá de uma apresentação em branco, a tela que a gente vai ver aqui segue o mesmo princípio que nós vimos nas demais ferramentas, que é a estrutura em abas, né, ou guias, como preferir. Cada guia é constituído por grupos e cada grupo tem suas ferramentas afim, né? Então a gente tem aqui na página inicial, a gente tem a área de transferência, slides, fontes, parágrafos, desenho, editando, voz e designer. Então a gente tem aqui, depois a gente tem a parte de inserir, com todas as condições de elementos, aquilo que a gente pode estar inserindo nos nossos slides, tá? Desenhar, né? Designer, transição, animação, né? Apresentação de slide, revisão, exibição, gravação e ajuda, um helpzinho aqui que a Microsoft traz para a gente. Bom, vamos aqui na página inicial, que é nela onde a gente vai ver boa parte do nosso conteúdo, tá certo? Bom, primeiro vamos entender aqui, além dessa estrutura toda que a gente tem, aqui do lado esquerdo, a gente vai ter uma forma de a gente visualizar os nossos slides. Aqui tem só um slide por enquanto, mas aqui desse lado aqui, pessoal, desse lado esquerdo aqui, vão sendo mostrados todos os slidezinhos que nós temos. É como se fosse uma préviazinha dele para que a gente possa estar localizando aqui de uma forma visual os nossos slides, certo? Do lado de cá a gente tem a área realmente aqui de onde a gente vai estar elaborando, vai estar criando, vai colocando as informações dos slides nossos aqui. Mais abaixo aqui a gente tem uma areazinha onde dá algumas informações para a gente, né, a barra de informações, e do lado de cá o zoom, como a gente viu aí, e alguns modos de visualização, inclusive de apresentação, que depois a gente vai ver mais para frente. Bom, vamos lá entender uma situação aqui. Quando a gente inicia uma apresentação em branco, ele traz para a gente uma estrutura. Essa estrutura, que é chamada de layout, do primeiro slide, é uma estrutura onde a gente pode colocar um título e adicionar um subtítulo ao nosso slide, como por exemplo a temática principal e a temática pontual aqui, né, que a gente vai estar tratando aqui nesse slide. Então dá para a gente poder estar fazendo isso aqui. E aqui em cima, a gente tem justamente a possibilidade da gente poder estar vendo aqui mais estruturas, né?
A gente vai inserir um novo slide aqui para a gente conhecer como que é isso. Para inserir um novo slide, a gente pode clicar aqui, existem várias formas, tá? A gente pode clicar aqui e dar um Enter, ou a gente pode vir aqui e clicar aqui em novo slide, tá vendo? Ele já vai colocando aqui do lado esquerdo aqui os nossos slides. Como não tem nada ainda, então a gente ainda vai criar conteúdos aqui, a gente vai colocar conteúdos aqui, então por enquanto fica como se fosse essa página em branco, tá certo, pessoal? Daqui a pouco já vai ter mais coisinhas aqui, a gente pode visualizar a miniatura do nosso slide aqui. Bom, vamos aqui voltar aqui para o layout, que quando a gente insere um novo slide, vocês viram aqui que ele traz para a gente uma estrutura diferente desse primeiro. Enquanto o primeiro trazia título e subtítulo, aqui ele já traz adicionar um título e um conteúdo. Tá? Esse conteúdo ele pode ser um texto ou algum outro elemento, como por exemplo uma tabela, um gráfico, ou um elemento de Smart Art, um modelo 3D, uma imagem, ou uma imagem em estoque aí do repositório do PowerPoint, um vídeo, ou até mesmo inserir um ícone também. Então aqui a gente tem a possibilidade de colocar um conteúdo. Esse layout, pessoal, pode ser alterado. Quando a gente clica aqui em layout, a gente tem diversas estruturas, como por exemplo a layout de dois conteúdos aqui, ó, duas partes de conteúdo. Ela vai ser semelhante àquela que a gente viu lá anterior, só que ela tem duas áreas de conteúdo pequeno. Então, por exemplo, eu posso colocar o texto em uma e uma imagem em outra, por exemplo, certo? Ou vice-versa, né? Colocar a imagem de cá e o texto de cá. Aí vai um pouco aí do bom senso e da própria necessidade de criação aí de cada um, tá? Então, a gente pode estar alterando essas estruturas aqui quando a gente clica. Aqui a gente tem, por exemplo, essa aqui, ó, que ela é de comparação. Bem parecida com a que a gente viu aqui de dois conteúdos, porém a de comparação ela traz a ideia aqui para a gente colocar dois títulozinhos aqui que identificam os elementos que estaremos comparando. Então, por exemplo, a gente pode comparar texto, a gente pode comparar imagem, a gente pode fazer vários tipos de comparação aqui. Então, essa estrutura de layout é uma de comparação. A gente tem outra aqui, por exemplo, que é uma totalmente em branco, não tem nada, não tem aqueles elementos que vão nos auxiliar aqui na criação do nosso slide. Aqui ele traz como se fosse uma tela em branco, onde a gente pode estar criando o que a gente desejar e da forma como a gente desejar, certo? Bom, voltando aqui, eu vou colocar aqui um conteúdo, título e conteúdo, que é o mais comum que tem dentro do próprio PowerPoint, e toda vez que a gente insere um novo slide, ele vai trazer o layout, a última estrutura que a gente fez. Por exemplo, aqui, ó, tá o de dois conteúdos. Se eu mandar inserir um novo slide aqui, ó, ele inseriu logo abaixo, tá certo? E ele trouxe aquela estrutura que a gente viu anteriormente. Então, ele faz isso para a gente. Bom, uma coisa para a gente poder estar aprendendo aqui agora também. A gente tem os slides aqui e digamos que eu não queira um determinado slide. Eu posso selecionar ele e apertar a tecla Delete no computador, que ele vai apagando aqueles slides ali, né? Que eu vou estar selecionando, mantendo aí, né? Quais eu desejo, tá? Então, ele pode fazer isso também. Vamos inserir aqui um novo slide, né? E vamos colocar aqui a opção da gente poder estar tratando uma imagem. Então vamos colocar aqui, ó, com imagens, certo? Bom, aqui a gente tem algumas formas de a gente poder estar inserindo imagem, pessoal. Uma coisa a gente tem que ter em mente. Todos esses aqui, ó, se eu clico aqui, eu vou inserir uma tabela, se eu clico aqui, eu vou inserir um gráfico, se eu clico aqui, eu vou inserir um elemento de Smart Art e assim por diante. Mas essa não é a única forma que eu tenho para poder estar inserindo elementos aqui na minha apresentação de slide, não. Eu posso vir aqui também em inserir, e eu tenho aqui imagem, eu tenho aqui ícone, eu tenho aqui tabela, ou seja, eu tenho aqui todos esses elementos que a gente tem contido aqui dentro dessa caixinha, aqui dentro também, ó,
Então, ou seja, não é a única forma que eu tenho para poder estar inserindo um elemento. Aqui, ó, o gráfico está aqui, né? Imagens, as diversas formas de inserir imagens estão aqui. Então, eu posso estar fazendo isso aí de uma forma bem diversificada. Aqui, ó. Por exemplo, esse outro aqui, ó, que é inserir um objeto 3D, eu também tenho aqui, ó, né? Para poder estar inserindo um objeto 3D. Digo aqui, ó, perdão, aqui, ó. Posso estar inserindo um objeto 3D aqui. Um Smart Art tem aqui, e eu tenho também a possibilidade de estar inserindo um Smart Art também aqui, ó, né? Então, aqui, a Smart Art está de cá, né? Então, pessoal, eu vou ensinar por aqui, mas saibam que tem outros caminhos também, como, por exemplo, aqui na guia inserir, certo? Bom, vamos lá. Vamos aqui aprender a inserir uma imagem. Eu vou clicar aqui nesse inserir imagem. Tá? Ele vai achar para a gente aqui, ele vai abrir aqui para a gente aqui uma caixinha onde eu posso estar procurando onde a imagem está. Nesse caso, eu vou pegar uma imagem que a gente já selecionou e vou mandar inserir essa imagem aqui. Olha só, ele colocou essa imagenzinha aqui, ó. Bom, essa imagem, pessoal, ela ficou bem centralizada aqui, porque é a estrutura que a gente está tendo aqui no momento. Como que eu posso fazer para redimensionar essa imagem, para colocar ela em outra posição, em outro local? Como que eu posso estar fazendo isso aqui? Bom, a gente pode, primeiro, para mover uma imagem, eu posso clicar nela e levar ela para onde eu queira, né, dentro da minha estrutura. Estão vendo essas linhas vermelhas aí que o próprio PowerPoint coloca? Elas servem como referencial de alinhamento, né? Ele está colocando um alinhamento ali para a gente, com o mesmo alinhamento daquela barra de título ali, certo? E está colocando outro alinhamento que é o meio da tela aqui na parte horizontal. Então, vertical, ele colocou um alinhamento ali, seguindo como referência o trabalhando com imagem, que é o título, e horizontal ele colocou ali para a gente aquela barrinha também vermelha ali que representa o meio da página, tá? Bom, para redimensionar agora, existem algumas coisinhas que a gente aprendeu lá no Word. Vamos fazer uma retrospectivazinha, né? Se a gente inserir aqui uma imagem e eu chegar aqui e fazer isso com ela, eu vou deformar essa imagem, se eu diminuir o tamanho dela, indo aí pelos cantos dessa forma. Então, eu vou tornar ela ali estranha. Eu vou fazer um desfazer aqui, ó, vou clicar aqui para desfazer essa alteração que eu fiz. Se eu fizer aqui também do mesmo jeito, eu vou estar deformando a imagem, não é algo interessante. Vou desfazer aqui de novo, mas se eu quiser tanto ampliar a imagem quanto reduzir, ela mantendo as proporções dela, eu clico na tecla Shift, vou num dos cantinhos, aí sim eu posso estar redimensionando ela, mantendo as proporções, sem deformar a imagem, sem fazer com que a imagem fique estranha, esquisita para a gente aqui. Então tá, essa foi uma das formas que a gente tem para poder estar inserindo imagem aqui, né, dentro do PowerPoint, e também colocando, ó, ela em posições aqui e redimensionando. Tá vendo que agora eu coloquei ela exatamente no centro do meu slide? Ficaram aí as guiazinhas vermelhas dando para a gente essa ideia aí de centralização, tanto na horizontal quanto na vertical. Bom, aprendemos aí como inserir, uma das formas, e aprendemos como redimensionar a imagem e posicionar ela em tela. Vamos inserir um novo slide, eu vou clicar aqui, vou inserir slide. Bom, outra forma que a gente tem para poder estar inserindo imagem é a gente clicando aqui, ó, inserir do estoque, tá vendo? Ele vai abrir, vai fazer uma conexão com a internet, isso é importante. E ele vai até um próprio repositório aí que a própria ferramenta tem. E com isso eu posso identificar uma imagem, pesquisar aqui por algum elemento, posso pesquisar por uma temática, né, que de repente me interesse, né, então posso pegar aqui algum elemento aqui, por exemplo, vamos pegar esse aqui, ó, certo? Posso selecionar mais de um também ao mesmo tempo, tá? Ó, à medida que eu vou clicando, ele vai colocando essa marcação. Vou aqui em inserir e olha lá, ó, ele vai processar e ele insere para a gente aquela imagem que a gente selecionou. Essa é uma das formas que a gente pode estar colocando.
né? Aqui nós temos condição também de estar inserindo uma imagem, ou colocando um título, né? Aqui, então, trabalhando com imagens. Trabalhando com imagens. Bom, outro jeito também que a gente tem, eu vou inserir um novo slide aqui, é o que? É pegando uma imagem na internet. Por exemplo, a gente abre um site, né? A gente vê lá uma imagem que a gente gosta e acha interessante, eu clico com o botão direito do mouse, vou aqui na opção copiar imagem, tá? Pessoal, independente do navegador que você esteja utilizando, né, seja aqui o Google não, né, o Google Chrome ou o Edge, né, da Microsoft, independentemente do navegador que você esteja utilizando, você pode fazer a mesma coisa, tá? Seleciona a imagem que você quer, que você deseja, clica com o botão direito do mouse sobre ela e vai na opção copiar imagem. Feito isso, pessoal, a gente retorna no nosso slide, tá? Vem aqui no conteúdo e eu dou um Ctrl V. Lá, ó, ele vai inserir para a gente a imagem que a gente selecionou lá, né, da internet, né, que a gente copiou da internet. Então vamos colocar aqui de novo, trabalhando com imagens. Imagens, né? Opa. Imagens. Então, opa. Preciso dar Enter aqui. Tá aí, então essas são as condições que a gente tem para poder estar inserindo imagens aqui dentro do nosso slide, tá? Outra possibilidade que nós temos também, pessoal, é o seguinte, eu vou colocar aqui um texto, certo? Então, a gente trabalhar com textos. Além da possibilidade que a gente tem aqui, bom, além da gente poder digitar o texto aqui, então eu posso vir aqui e colocar escrever o texto que eu desejar aqui, colocando aqui as informações que eu desejar, né? Além de poder fazer isso, pessoal, colocar aqui os elementos como, por exemplo, o marcador, eu posso tirar o marcador, posso colocar o marcador, alterar o tipo de marcador que eu quero, né? Então, eu posso também estar alterando o alinhamento aqui do nosso texto, certo? Posso estar alterando o tipo de fonte aqui com um destaque de negrito, itálico, sublinhado, e aqui dentro a gente tem também um sombreado também que aplica. Posso alterar a cor também do nosso texto, fonte, tamanho, bem parecido com aquilo que a gente viu até mesmo lá dentro do próprio Word, pessoal, e dentro também do Excel. Então, trabalhar aqui com os alinhamentos, com os elementos aqui de fonte, né, toda a ideia de parágrafo e fonte também que a gente pode estar reproduzindo aqui dentro, certo? Bom, a gente pode também, pessoal, também trabalhar com uma outra ideia aqui de texto, certo? Que é o seguinte, eu vou colocar aqui o título. E agora eu vou mudar o layout do nosso slide, vou colocar só com o título. Bom, pessoal, a gente, né, alterou o nosso layout aqui, né? Alterou o layout do nosso slide e agora a gente vai aprender a inserir mais um outro tipo de elemento aqui. A gente vai aprender a inserir agora um word art, que é uma possibilidade de texto. Então eu clico aqui, né, vou aqui na guia inserir, né, aqui no grupo aqui texto, e eu tenho a opção aqui de word art. Então eu posso visualizar aqui algumas estruturas artísticas que ele traz para a gente poder estar fazendo com texto. Eu vou pegar essa aqui, ó, tá vendo? E ele abre uma caixa de texto aqui. Dentro dessa caixa de texto eu posso colocar aqui, por exemplo, né, Senai, vou colocar o nome da faculdade aqui, FATESG, por exemplo, né? Senai FATESG, aqui eu posso estar colocando aqui e eu posso estar trabalhando. Percebam aqui que, assim como nas demais ferramentas anteriores, ele abre para a gente, dependendo do que a gente esteja fazendo, dependendo da forma ou o que a gente esteja trabalhando, ele abre aqui para a gente uma abazinha nova. Então ele abriu aqui uma aba onde a gente pode estar formatando esse texto aqui, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, e alterar o estilo dele, ó.
posso vir aqui e alterar, por exemplo, colocar algo, acho que esse aqui vai ficar melhor. Creio que esse aqui, né? Ficou melhor um pouquinho. Tá vendo? Eu posso estar alterando aqui também, tanto o contorno quanto o preenchimento. Isso aqui é com o estilo que ele está mostrando. Porém, eu posso vir aqui também manualmente e determinar que eu quero um outro preenchimento, ou seja, o fundo aqui. Posso vir aqui e determinar um outro contorno também para esse elemento, né? Esse elemento aí é um retângulo, tá? E eu posso também estar aplicando efeitos diferentes nele aqui, como por exemplo, um efeito de brilho em volta do elemento. Vamos colocar esse aqui, ó, um brilho azul, ó. Viram que aqui em volta desse retângulo ficou um brilho azul? Então dá para a gente poder estar fazendo isso aqui também. Além de trabalhar com o estilo da forma e tudo mais, aplicar esses efeitos, né? Outro efeito aqui interessante é o bezel aqui também, dá para a gente poder estar colocando, é trabalhar com as próprias letras, né? Com as fontes. Então eu posso vir aqui, a gente fez até então sobre a forma, eu posso vir aqui e alterar a cor, por exemplo, do meu texto, né? Vamos colocar uma cor aqui mais chamativa, posso estar alterando o contorno da fonte, então lá o contornozinho em volta da fonte, eu quero que de repente fique preto, ó lá, a fonte ficou vermelha, o contorno eu quero preto, não cinza, né? Cinza um pouco mais escuro, e ó lá, ó, ficou só bem suave aqui em volta do texto, né? Esse contorno. E eu posso também aplicar efeitos também, como por exemplo o efeito bezel que a gente fez sobre a forma. Eu posso colocar aqui um efeito, né? Aqui também de brilho também aqui na fonte, tá vendo? Olha só. Eu vou aumentar o zoom aqui para que a gente possa estar visualizando melhor. Olha só o que temos aqui. Temos aqui, ó. Tá vendo? Todos os efeitos que a gente jogou aqui. Então a gente pode estar alterando isso aqui também, ó. A gente tinha colocado essa daqui, que é aquela com como se fosse um reflexo. A gente pode colocar, por exemplo, essa outra aqui, ó. E fazer alterações nela também do mesmo jeito que a gente promoveu alterações naquela anterior, a gente pode alterar aqui também, ó. Vamos colocar aqui um contorno, né? Verde claro. A gente pode fazer inúmeras alterações aqui no nosso texto com a ideia de Smart Art também, pessoal. É algo bem interessante. Outra coisa que a gente pode alterar aqui também, pessoal, é a forma. Aqui a forma que ele está utilizando é um retângulo, certo? Só que a gente pode fazer isso aí de um outro jeito também. A gente pode vir aqui, ó, editar a forma, alterar a forma e digamos que eu não queira um retângulo, eu queira aqui sei lá, uma seta, por exemplo, um indicador, né? Então, ele mudou essa estrutura, tá vendo? Que agora ficou aqui uma setazinha, né? Nossa caixinha ficou no formato de uma seta. Posso vir aqui e alterar ele para, por exemplo, sei lá, esse aqui que parece um banner, né? Parece uma faixa, por exemplo, né? Então dá para a gente alterar aí também essa forma aí. E do mesmo jeito que a gente aprendeu, vou diminuir um pouco o zoom aqui, só para a gente visualizar, do mesmo jeito que a gente aprendeu aí, que quando a gente vai redimensionar um elemento, a gente clica, né, ali, ó, e altera também. Só que aqui tem uma particularidade, pessoal. Como eu estou trabalhando com dois elementos aqui, que é uma forma e um texto, se eu redimensionar aqui, ó, ele vai redimensionar somente a forma e não o texto. Percebam que o texto ficou ainda do mesmo tamanho. Para que eu altere o tamanho do texto, eu vou precisar vir aqui e alterar o tamanho do meu texto. Posso vir aqui e alterar o tamanho do texto das várias formas, como a gente já viu anteriormente. Seja indicando um valor, certo? Selecionando o valor aqui que eu desejo, ou vindo aqui no azinho e no azão aqui, aumentando e diminuindo aqui o tamanho do texto. Aí sim, a gente pode estar ajustando o tamanho do texto ao tamanho da forma que eu resolvi colocar. Certo, pessoal? Interessante. Só para a gente ver uma outra coisinha aqui que ficou faltando, que é interessante a gente estar abordando, que é o seguinte, aqui sobre a imagem também vai aparecer um formato de imagem aqui também, ó. Vai aparecer aqui uma nova guiazinha aqui,
onde a gente pode estar trabalhando várias ideias e conceitos de imagem aqui, como por exemplo, eu posso alterar a cor dessa imagem, deixar ela, por exemplo, aqui toda num tom azul, um tom vermelho, né? Posso fazer essas alterações na cor da imagem. Posso aplicar um efeito artístico aqui quadriculado, por exemplo, ficou meio estranho para essa imagem, mas eu posso aplicar alguns efeitos aqui, ó, sobre a imagem também. Ó, tá vendo? Esse aqui ficou bem interessante. Eu posso deixar, né, sem nenhum efeito também. Posso mudar o estilo da imagem também. Opa, ficou aqui. O estilo da imagem aqui, olha só. A gente pode estar aqui promovendo. Esse aqui eu acho bem interessante. Ele parece uma ideia aqui de uma foto Polaroid, né? Alguma coisa assim que foi deixada um canto com uma sombra, por exemplo. Então dá para a gente fazer essas alterações aqui também. Dá para fazer muita coisa interessante aqui, inclusive cortar a imagem também. A gente pode diminuir, por exemplo, eu quero diminuir aqui, concentrar só no livro, por exemplo. Eu venho aqui, certo? Venho aqui e concentro só no livro. Então só o livro vai ficar aparecendo aqui para a gente e o restante da imagem não. Eu cortei essa imagem aí. Tá? A gente vai pelos cantinhos, clica, segura e vai redimensionando aqui, selecionando somente aquilo que a gente quer que apareça, né? Eliminando o restante também. Isso aqui são formas de a gente poder estar trabalhando aqui com imagem e com word art. Beleza, pessoal? Gostaram? Algumas ideiazinhas interessantes, né? Última coisa para a gente encerrar aqui essa nossa aula é o seguinte, pessoal. Aqui, ó, tem um negócio muito bacana, muito interessante, que é aqui em Designer. Se eu clico em Designer aqui, eu posso escolher toda a estrutura que o meu slide vai ter em termos de cores, em termos de visualização e disposição dos elementos também dentro do slide. Olha só aqui, eu vou selecionar essa opção aqui, ó. Olha só o que vai acontecer com todos os nossos slides, ó. Olha só, ele fez alterações aqui, né? Algumas alterações até mesmo de cores presentes dentro dos elementos que a gente colocou. Então, cuidado e atenção em relação a isso. Mas a gente pode selecionar outras e testar. Tá vendo? São várias possibilidades. Efeitos bonitos, efeitos interessantes, né? Que a gente pode estar fazendo e aplicando sobre todos os nossos slides aqui, ó. Olha só aqui que bacana, né? Então, e a gente pode vir aqui e também fazer um pequeno ajuste aqui, um diferencial também que ele tem, que são as variantes, né, dentro de cada tema que a gente selecionou e colocou dentro do nosso slide, tá vendo? Aqui tem várias opções bem legais aqui que a gente pode estar colocando, certo, pessoal? Bom, para a gente fechar aqui agora, vamos aprender a salvar um arquivo dentro do PowerPoint. A ideia é a mesma das demais ferramentas. A gente vai em arquivo, primeira vez tanto faz, salvar ou salvar como. Vamos aqui em salvar. Eu posso procurar o local onde eu quero salvar. Eu vou salvar dentro de documentos e vou colocar aqui minha primeira apresentação. E clico em salvar. Pronto, arquivo salvo. Daí em diante, se eu clicar, tanto faz aqui, quanto ir no salvar, eu vou salvando aí o nosso arquivo e atualizando ele. Certo, pessoal? Bacana, né? Ferramentazinha bem interessante aí, o PowerPoint, dá para a gente fazer muita coisa. Na nossa próxima aula a gente ainda vai ver mais coisas, como por exemplo, inserir um gráfico, ou fazer a inserção de áudio, e como que a gente pode estar trabalhando com esses elementos aí. Pessoal, simples, fácil, tranquilo da gente poder estar trabalhando aí com o PowerPoint, né? A gente viu aí a capacidade da gente estar inserindo imagens, como que a gente trabalha com a estrutura do próprio PowerPoint, né? Conhecendo essa ferramenta aí nesse primeiro instante que a gente tem. A gente tem aí a possibilidade também de trabalhar com Word Arts, né? Ou seja, elaborar um pouco mais aí as nossas fontes, tudo isso que a gente viu aí. Gostaram? Simples, fácil. Próxima aula nós vamos ver um pouco mais aí sobre o PowerPoint, a gente vai descobrir aí como a gente pode estar inserindo mais informações, gráfico, áudio, trabalhando com ele dentro, com esses elementos dentro do próprio PowerPoint, pessoal. Valeu, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.